bonitos, mas quando é sobre a boca de Jesus, a gente sempre canta mais, né, se emociona mais. E esse aí é um que eu acho que todo mundo aqui conhece, né? Quem está há algum tempo na igreja conhece ele. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa esperança que deve nos manter de pé, né? Mesmo diante das situações difíceis que a gente possa passar aqui, que é a volta de Cristo, né? Então, eu começo fazendo uma pergunta a vocês. Seus sonhos alguma vez foram lançados por terra? O que comportou você nessa situação? Teve alguma situação, em algum momento, que você esperava por aquilo, que você almejava, que você lutava, né, se esforçava para alcançar aquilo e de repente não aconteceu, não foi da forma que você esperava? Como você se sentiu? O que trouxe conforto para você nesse momento? Amém. Saber que Deus tinha o melhor, né? Verdade. Isso. Tudo, se não deu certo naquele momento, porque não era para ser aquilo, né? Ou porque tinha um momento certo para ser, né? Não era aquele momento. Então, todos nesses momentos nos sentimos assim, né? E é uma sensação ruim, né? Você sentir que aquilo que você tanto quer não está sendo realizado, você vê realmente sendo ali lançado das suas mãos, você não pode fazer nada, né? Porque isso não está no nosso controle, né? Eu sempre falo muito isso aqui nos estudantes, quando eles falam: eu me preocupo muito no dia de manhã, o que vai acontecer, eu tenho medo. Eu falo: mas não adianta, porque isso não vai resolver nada. Você se preocupar, você fica ansioso. Ontem mesmo eu falei isso para minha estudante da Bíblia, que ela falou: quando chega o dia de eu pagar minhas contas, eu fico tão preocupada que eu nem durmo. Eu passo a noite sem dormir. Aí eu falei: você passa a noite sem dormir, e no outro dia apagou as contas? Sua noite sem dormir pagou? Ela: não. Eu digo: então não adianta você ficar sem dormir, porque não vai pagar as contas, né? Então a gente se anseia para nada, né? Para nada. Só para trazer angústia e preocupação, porque não vai resolver, né? Então, você se lembra de algum personagem bíblico que também passou por situações difíceis, mas que se manteve confiante em Deus e não abriu mão da esperança? Qual personagem bíblico que vem na sua mente? Qual que você se inspira? Eu quero ser também assim como essa pessoa, porque ela passou por situações difíceis, mas ela não desistiu, ela continuou. José do Egito? Verdade. José do Egito. Tem muitos. Não, exatamente. Eu não tinha pensado nele. Não tinha pensado nele, porque eu estava estudando. Eu não pensei nele, mas é verdade. Ele é um bom exemplo, né? De um servo de Deus que passou por muitas situações e não desistiu, né? E Deus amou ele. Quem? Jó. Jó também é um personagem muito lembrado por cristãos e não cristãos, eu acho, né? Tem até o ditado, né? A paciência de Jó, né? Por ele ter sido tão paciente diante de tanta coisa. Oi? Daniel? Sim, Daniel também. Então tem muitos, né? Sim, verdade. E ela provou a sua fé, né? Porque ela poderia dizer: não vou dar, né? Já está acabando, eu tenho meu filho, mas ela deu esse passo de confiança em Deus, né? E ali serviu, né? E Deus honrou ela. Amém? Então hoje a gente vai ver aqui alguns personagens bíblicos que fizeram isso. Não dá para falar sobre todo, né? Vamos falar aqui sobre 6 personagens que também estavam passando por situações difíceis, mas eles continuaram fiéis a Deus. E o primeiro que a gente vai ver está lá no livro de Abacuque. O livro que a gente não abre muito, talvez a gente precise encontrar, mas dá certo.
Quem já achou diz amém. Amém. Amém, né? Então vamos orar, né? Na hora que a gente vai começar a ler a Bíblia, vamos pedir que o Espírito Santo venha nos dar entendimento. Oremos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Senhor, por estar na tua casa mais uma noite. Obrigada, Senhor, por cuidar de cada um de nós. Obrigado, pedimos que nesse momento que tua palavra vai ser aberta, Senhor, vai ser estudada, que o teu Espírito Santo venha falar o coração de cada um, Senhor. Amém, Senhor. Aqui será a minha voz que será ouvida, serão minhas palavras, mas que venha ser, Senhor, o Senhor transmitindo a mensagem a cada um. Amém. Que o Senhor abençoe, pedimos e agradecemos também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, aqui fala assim, sobre Abacuque, né? Diz assim, nesse momento da vida de Abacuque, Israel havia se afastado tanto de Deus que havia ficado sem a sua proteção, né? Então, o povo de Israel, ele havia se afastado de Deus, estava em desobediência e havia ficado sem a proteção de Deus, né? Então, o que aconteceu com eles? Como resultado, os caldeus iriam aniquilar a nação. Além da perda de vidas e da liberdade, a subsistência econômica seria totalmente devastada. Então, nesse momento, Abacuque tinha tudo para se tornar escravo do medo, da dúvida e da aflição. Mas o que vemos é uma oração em forma de louvor a Deus nesse momento. Então, nesse momento, ele poderia se sentir intimidado, né, com medo e recuar e pensar, vou ficar na minha quieto, né, e sentir medo e tentar ali, né, a sua mente o levar a desistir, né, a ficar desanimado. Mas o que ele fez nesse momento foi uma declaração, que é uma das passagens mais bonitas da Bíblia, que é que cada um de nós aqui conhece, tem louvores sobre ela, que é uma declaração muito, muito linda. E é nos versos 17 ao 19, que diz assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, louvarei, exultarei no Deus da minha salvação. Amém. Jeová é o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, essa foi uma oração que ele fez nesse momento, né? Uma oração que, como um louvor até, né? Então, esse momento, ele mostra pra gente que, independente da situação que esteja acontecendo conosco, com a nossa família, isso não é motivo para a gente deixar de reconhecer que Deus é o Senhor da nossa vida. Porque Deus, ele não muda, né? As situações, elas podem mudar e nós podemos também mudar, né? Conforme a situação. A gente sim pode desistir, a gente sim pode vir a falhar, mas Deus não. E ele reconheceu isso nesses versos, quando ele diz, olha, pode não ter um mantimento, pode não ter um alimento, pode tudo vir acabar, mas eu mesmo assim continuarei exaltando a Deus. Amém. Porque Ele é o Deus da minha salvação, né? Então ele reconheceu isso. E aí eu faço uma pergunta para vocês, né? Para mim e para vocês também. Será que estamos louvando a Deus em meio às tribulações ou somente murmurando? Né? Será que quando a gente está passando por alguma situação, a gente está lembrando de louvar a Deus ou só está reclamando? Ah, Senhor, por que está acontecendo isso? Ah, eu queria isso. Ah, não aguento mais. Se é uma prova, Senhor, eu já não passo mais, pode encerrar. Tem gente que fala que é assim, né? Não dá mais para mim. Então, que a gente se lembre de louvar mais, né? Do que murmurar. Verdade? Porque a murmuração não agrada a Deus, né? A gente sabe disso. E não traz nada de bom para a gente. A nossa mente vai ficar cada vez mais pesada, mais ali triste. Então, que a gente venha louvar, gente. O poder que a nossa mente tem é muito grande, né? Eu me
lembro que quando eu estudava, uma professora falou isso pra gente. E aquilo foi muito verdadeiro, eu levei isso pra minha vida. Que ela falou assim, olha, você sabia que a maneira como você se enxerga, como você pensa sobre si mesmo, é como os outros vão te enxergar também? E aí eu ficava, isso, como é isso? Coisa estranha, quer dizer, que a maneira que eu acho de mim, o que eu penso, é como os outros também vão achar. E ali eu não entendi bem, mas depois eu vim começar a entender. E isso é verdade. Se você é uma pessoa sempre para baixo, eu não sou capaz disso, eu sou isso, só desânimo para si mesmo, você vai passar isso para as pessoas, né? Você vai passar isso. Por isso que a gente tem, isso é uma coisa até que eu busco fazer diferente e trabalhar em Josué desde pequeno. Não falar palavras negativas para ele não pensar que ele é aquilo. E para ele também não deixar que ninguém diga que ele é aquilo, né? Porque às vezes acontece isso, da gente ter autoestima baixa, pensar mal da gente e alguém fala e você acredita, não é verdade? Então isso não pode acontecer. Então tenha um pensamento positivo, mas um pensamento positivo em Deus, né? Em Deus que é a nossa maior esperança, né? Então, outro personagem agora serão dois, né? Mas está um canto só, que é lá em Atos 16. Amém? Atos 16. Versículo 25. Todos acharam? Amém. Amém, né? Diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. Olha só. Então, aqui no verso já diz em que situação eles estavam, né? Eles estavam presos, né? Eles estavam na prisão. E ali eles começaram a louvar a Deus, né? Diante daquela situação, eles estavam louvando e testemunhando o amor de Deus. Então, Paulo e Silas, após grande surra e preso numa prisão incômoda, romperam o silêncio da noite com cânticos e orações. Amém? Amém. Então, eles estavam, eu me lembro daqui no desenhozinho que tem, bíblico, diz assim, que eles falam assim pro outro. Silas fala, o que a gente vai fazer, não sei o que, ele fala, olha, a gente está toda acorrentada aqui, nossos pés, nossas mãos, mas na nossa boca não está. Então vamos louvar e vamos orar. E aí foi o que eles fizeram, né? E é verdade, né? Isso. Então, e eles estavam numa situação, como a gente sabe, não era nem porque eles fizeram algo de errado para estar na prisão. Pelo contrário, né? Eles estavam testemunhando de Deus. Os versos antes vão dizer que Paulo, ele havia libertado uma moça que tinha um espírito adivinhador. Então ela adivinhava ali as coisas das pessoas e os donos dela lucravam com isso, né? Então ali ele libertou ela desse espírito, né? Que adivinhava as coisas e os donos ficaram bravos, claro, né? Porque tiraram o lucro deles, que era ela. Então ali começaram ali a falar, as autoridades foram lá e prenderam os dois, né? Então eles estavam ali injustamente, mas mesmo assim eles não deixaram de louvar a Deus, né? Então Paulo e Silas também nos ensina que devemos continuar louvando a Deus, mesmo diante das tribulações. Eles louvaram na prisão ainda em meio às provações. E aí eu faço outra pergunta. Será que estamos louvando a Deus ainda enquanto estamos na provação ou só depois que ela passa? Né? Eles louvaram lá ainda. Estava acorrentado, tinha apanhado ainda, estava dando uma surra. Exatamente. E estava louvando. E a gente? A gente só louva depois? Depois que passa, depois que está tudo calmo, a gente vai cantar. Vai indo na glória a Deus, né? Mas antes ninguém lembra. Então a gente se lembre no momento, se lembre antes, se lembre durante, se lembre depois também, né?
E eu lembrei até de um exemplo sobre isso, que é, por exemplo, quando a gente está ali na dúvida se a gente é fiel ou não no dízimo e oferta. Geralmente o que é que a gente se tenta a pensar? Eu vou deixar a situação melhorar, eu vou deixar eu ter um emprego fixo, né? Uma coisa mais estável, aí eu devolvo, aí eu começo a contar, começo a dizimar, né? Aí você espera que as coisas melhorar para você fazer isso, sendo que não vai acontecer, né? Você tem que ser fiel na prova, não é depois que ela passa não, porque aí depois é fácil, todo mundo é fiel depois. Agora na hora, tanto que o nome já está dizendo, provação, você está provando você. Naquela situação é para te provar, não é para fazer você desistir ou depois você tomar a decisão. Não, é na hora mesmo, né? Nunca é, né? Se você é fiel no pouco, você também é fiel no muito, né? Então foi um exemplo que eu lembrei, né? De alguma situação que a gente pode estar passando e indeciso e não decide, aí fica, não, depois eu já escutei isso até de algumas pessoas. Até mesmo para se tornar crente, né, para aceitar o batismo, tem gente que fala isso, não, vou deixar isso primeiro, vou consertar isso aqui da minha vida, aí depois eu vou, né? E nunca chega, porque sozinha ela não vai fazer isso. E se ela não se entregar a Deus, como é que vai acontecer, né? Não acontece, verdade? Aqui fala assim, vários cristãos na época do Império Romano, ao irem para o local do martírio, em vez de lamento e choro, eles cantavam hinos de louvor a Deus. Amém? Então, a gente, se a gente for estudar um pouco mais sobre a história, né, a gente vai ver que isso acontecia muito, os cristãos eles serem mortos, né? Hoje não é mais assim, pelo menos aqui no nosso país não. A gente tem liberdade de pregar, né, de falar de Deus, mas havia um momento, eu me lembro que quando eu estudava sobre as profecias de Apocalipse, de Daniel também, explicava isso, que o inimigo ele usou essa estratégia lá no início. Então o que ele fazia para tentar derrotar a igreja? Ele matava os cristãos, né? Mas aí quanto mais morriam, mais se levantavam para servir a Deus. Então ele viu que não estava funcionando, aí ele mudou, né, a mesma estratégia dele, não é verdade? Então a gente vê que essas pessoas elas não iam para ali chorando ou com aquele semblante de eu estou vindo obrigado, porque eu tenho que fazer. Não, elas iam e felizes porque elas sabiam que Jesus iria ressuscitar elas, né? Aquela vida delas não valia, é uma coisa que é passageira, né? Eles se ancoravam na esperança da volta de Jesus, não é isso? E acredito que é sobre isso, né? Como está lá em Filipenses 1, que eu quero também abrir com vocês, que é um texto também conhecido também. Filipenses 1. Amém? Versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém? Isso aqui, né? Precisa mais de nada, né? Viver é Cristo. Se eu estou viva é para Cristo, é para a glória dele. Se eu morrer é lucro, porque eu sei que ele voltará e me dará a vida eterna, né? Amém. Vamos abrir agora em Jeremias 17. Outro personagem que a gente vai falar também. Jeremias 17. Amém? Verso 7. Diz assim: bendito o que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Amém? Então, Jeremias, ele também faz essa declaração em meio a algumas situações também que o povo estava passando também. Mesma coisa de desobediência, de se afastar de Deus, de estar sem a proteção de Deus. Mas ele declara isso, que feliz, abençoado é a pessoa que confia em Deus, cuja esperança está em Deus, né? E eu falando, lendo sobre ele, vendo que o estudozinho cita ele, eu até lembrei que geralmente a
Salmos, que é um livro que o que mais tem aí seu louvor, né? É exaltando a Deus. Salmo 71. Salmo 71, verso 5. Amém? Amém. Porque tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança, desde a minha mocidade. Amém? Amém. Davi, né, gente? Pensei agora, não tem como não ter um salmo aqui, né? Um relato dele. Porque ele também, né, passou por muitas situações, chegou a ser perseguido até pelo próprio filho, se esconder em caverna, se fingir de doido, tudo isso para não morrer, né? E ele, o livro mais, não é um livro da Bíblia, né? Mais capítulos, salmos, que não foram todos escritos por ele, eu acho, né? A maioria foi ele, né? E ele sempre declarando isso, que confiava em Deus, que o Senhor era a esperança dele, era a confiança dele, e sempre declarando isso na vida dele. E ele, a gente sabe que ele não era perfeito, né? Teve também as falhas dele, teve ali os momentos fracos, mas ele não deixava de confiar e se voltar para Deus. Por isso que Deus até o chama de um homem segundo o coração de Deus, né? Aí tem gente que não entende, esse homem adulterou, matou, e é assim, como assim, como é que pode isso? É difícil entender, né? Como a Bíblia fala que isso, que o que Deus... Isso, exatamente. Porque as pessoas acham que a gente tem que ser perfeito, né? E não deve cometer nada para ser, mas não é assim. Feliz é aquele que se arrepende e se volta para Deus. Amém. Esse sim é feliz, né? E ele fez isso. Amém, né? E o último que a gente vai ver, que ele foi citado, né? Que é Jó. Vamos abrir Jó. Jó não podia faltar, né? Porque se tem alguém que sofreu, foi Jó, né? Vamos abrir Jó, capítulo 19. Amém? Amém. E fala assim: Jó é outro personagem que tinha tudo para desistir da sua fé e até da própria vida. Ele teve várias perdas, dos bens materiais, todos os filhos e da saúde, né? Então, ele perdeu tudo que ele tem mais valor aqui nessa terra, né? Perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu a saúde, né? Mas o que vemos aqui no capítulo 19, versos 25 e 26, é uma declaração de esperança em meio a tudo aquilo que ele estava passando. Diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumir a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Amém. Esses versos são lindos, né? Imagine ele ali passando aquela situação, até mesmo sem entender, né? Porque nem sempre a gente entende porque a gente está passando. Porque Deus não foi dizer aí, olha, você vai ser tentado, você vai retirar tudo de você, mas se mantenha fiel, vai dar certo. Não foi dizer isso. Ele não foi falar isso para ele, né? Mas ele, mesmo sem entender, gente, não perdeu vida, em vez de ajudar, era piorando a situação, né, os amigos. Em vez de ajudar, era piorando, porque ele sabia chegar com a palavra de esperança. Era só, por que será, né? Eu acho que você fez isso, eu acho, não, será que não é por conta disso? E ficava colocando uma coisa ou outra para já pensar, porque eles imaginavam assim, para ele estar passando tudo isso, alguma coisa esse homem fez. Alguma coisa ele fez de errado, porque não é possível um cristão sofrer tanto assim, né? E não ter um motivo. Às vezes a gente pensa isso também de alguém, né? Quando vê alguém passando uma situação difícil.
histórias aqui, eu fiquei pensando assim, por que a gente não é como eles? Por que a gente perde a esperança? Por que a gente deixa de confiar? Porque eu acredito que ninguém aqui, porque eu não sei a vida de ninguém, né? Mas eu acredito que ninguém aqui andou perto de passar o que esse povo passou. Pelo menos eu não dei. Ninguém me tirou da minha casa, ia me levar preso para o campo, que eu não sabia onde era, escrava. Ninguém fez isso comigo, né? Ninguém, porque eu estava no sábado, vai dar estudo, me pegou, me deu uma surra e me jogou lá na cadeia. Ninguém fez isso, não é verdade? Deus, graças a Deus, me dá o alimento todos os dias. Me dá um emprego no marido, dá saúde para a gente ter o mantimento. Nosso filho tem saúde, graças a Deus. Né? Então, por que a gente não louva também? Né? Porque ninguém aconteceu. Assim, pelo menos um desses pode ter acontecido. Você pode ter perdido um emprego, uma vez, perdido um familiar. Mas tudo de uma vez. Passei só em questão de saúde. Passei pelo bem, eu estava só eu e minha filha, e me pegou, foi tipo uma praga, um negócio assim. A menina se coçava, e as piores eram a Letícia e a Maniola. E lá a Maniola ela não comia. A mão dela era cheia de pipoca, cheia de tudo. Aquela gatinha solta. Ninguém se encostava lá em casa, nem perto da menina. Eu passei meses, era remédio caro, era tudo. Eu disse, meu Deus, e agora, o que é que eu vou fazer? Aí tem aqui me deu o estudo da Bíblia, não teve remédio, não teve nada que passasse. Aí eu passei por poucas e boas. Aí ela disse assim, Maria, faça o seguinte, lá no já tem um jornal, que passa água. Aí ela foi e disse, primeiro você tem que ter só fé em Deus, foi aí eu desnovou minha fé. Eu levei ela às 3, eu a mãe, que era coceira, todo dia tinha que lavar a roupa, trocava e sol. Foi 3 meses nessa luta com essa menina. Não saía de casa para nenhum canto, só eu e ela às 3. Quando eu ia lavar com a mão, ela chorava, gritava, com a coisa só eu na misericórdia. Aí ela disse, Maria, como você não vai lá no canal, ora a Deus e dá um 7 e me ajuda nela. Aí eu fiz, tinha remédio que passasse. Imagine o povo pensando, essa mulher é doida para mim, que pensar, menina, dando 7 mergulhos. E Deus, orei a Deus, e pai do Senhor, que seja feita a tua vontade. Aí dei mergulho, 7 mergulhos cada uma. Quando foi no outro dia, amanheceram tudo murcha, nem marca, ela tem um pouco mais. Amém. Não, glória a Deus. Teve remédio, gastei com remédio, com médico caro, mas não foi curado de 7 mergulhos. Maria Augusta teve experiência que não teve, olha só que legal, né? Ela teve um pouco. Só que quando eu estava estudando, eu lembrei de tudo. Com a menina, sim, eu lembro que você já me falou que quando ela estava pequena, você passou por situações de pensar que ia faltar o alimento, né? Você disse que nunca faltou, não é verdade? Mas ele já sabia da verdade e já sabia Deus, já sabia comecei a louvar. E porque eu nunca vai só tinha água, não ia para beber. E remédio em morrer, 2 sacolões. Amém. Tá vendo? É verdade. É difícil, não é fácil você estar sem nada para dar suas 3 filhas pequenas e você louvar. Não é fácil. É de cada um da gente. Então comecei a louvar e no fim da tarde deixei alguma bênção. Amém. Então, é sobre isso que fala o apóstolo verso que a gente vai abrir. Está em 1 João 5, verso 4. 1 João 5, versículo 4. Amém? Amém, né? Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Amém. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém. Então é a nossa fé que vence, né? Todas as provações que a gente venha
passar, é somente pela fé que a gente consegue vencer. E aqui o estudo faz exatamente essa pergunta. Você já arriscou esperar em Deus quando tudo parecia perdido? Já arriscou? Ela foi um risco, né? Você poderia ter ido fazer alguma coisa, né? Pedir ajuda, mas não, você ficou lá louvando e crendo que Deus ia, né, fazer algo. Provei, exatamente. Não tinha na geladeira, não tinha mais nada, mas nós tomava café, almoçava e jantava no prato, nunca faltou. Amém. Era uma glória de Deus. E assim Deus é mesmo. Deus não desampara a gente, né? Ele sempre cuida da gente. Tinha vivido esse dia de mulher, por que você não vai se vender? Pastor Ciro, O conselho que dá, né? Deus é aquele. Aí quando eu cheguei, passava pelo sacola, que Deus abençoava, aí ela dizia, mas você fez o que você fez problema? Eu digo, não. Eu digo, Deus que é dando o olho da prata, minha filha. Sim. Eu não sou contra ninguém, mas eu tenho orgulho porque eu criei ela com dinheiro digno. Não precisei fazer isso. Eu era só eu e ela três. Mas primeiramente eu não tinha vida. Amém. Eu me orgulho porque nós somos todas três hoje e não temos problemas com o Senhor. Amém. Então é isso. O segredo da vitória é isso mesmo. É crer, confiar e esperar naquele que já venceu para sempre o pecado e a morte. Então a Bíblia é o livro da esperança. É como uma luz que brilha em lugar escuro. As Escrituras iluminam nossas vidas em meio aos temores e incertezas deste mundo. Amém. Então, se estamos tristes, ansiosos, vamos louvar, vamos ler a Bíblia, que com certeza Deus trará conforto ao nosso coração, verdade? Então, irmãos, todos nós estamos sujeitos a passar por perdas nessa vida. A esperança na segunda vinda de Cristo tem feito a diferença na vida de milhares de pessoas. Ela ajuda-nos a fixar os olhos em Jesus. Então, isso aqui é importante, olha. A esperança da volta de Cristo ajuda-nos a fixar os olhos em Jesus. Porque, geralmente, a gente, quando está passando por alguma situação difícil, a gente quer fixar os olhos em quê? No problema, né? A gente quer focar no problema. Mas a gente deve focar em Jesus. Amém. A gente deve fixar o olhar nele, na esperança da volta de Cristo. Então, se não está sendo fácil, se a gente perdeu, né, um ente querido, mas que a gente se apoie na promessa de que Cristo voltará e dará vida novamente, né, a essa pessoa. Porque, como eu falei, eu falo isso bastante para os estudantes. Eu falo para eles, olha, eu não sei os planos que Deus tem para mim, como eu não sei o que tem para você, não sei o que de amanhã. E por isso mesmo que eu não vou ficar me preocupando. Porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu penso, amanhã eu acho que eu não vou ter o que comer, amanhã vai faltar isso, eu preciso arranjar um emprego. Ele vai chegar e meu filho vai precisar disso e não vai ter. Mas isso não vai adiantar ficar se preocupando. Se preocupar não vai trazer o que você vai precisar. E a Bíblia diz que nós temos que ver cada dia sua... O que ele tem pra gente, né? Cada dia tem ali o seu lado, como a mulher fala, né? Se pode acontecer, vai acontecer. Então, não adianta. O que a gente tem que fazer é fixar os olhos em Cristo, né? Isso eu peço sempre a Deus, que Ele me ajude a fixar os olhos nele, mesmo que esteja tudo desabando, não esteja como eu queria, mas que eu não deixe de crer que Ele ainda é o meu Deus, que Ele é o meu Salvador, né? E que Ele voltará para buscar. Então, a gente fixar os olhos em Cristo ajuda-nos a colocar os nossos valores na perspectiva correta, dá-nos conforto mesmo em meio às tragédias. Então, Mark Finley é um pastor muito conhecido, né? Já faleceu, um homem de Deus. Ele fala o seguinte: ter algo maravilhoso à nossa frente ajuda-nos a correr a carreira, e a ir longe e a perseverar em direção à meta. Ele diz que se a gente tem algo que a gente quer alcançar, a gente vai correr, a gente vai prosseguir para aquilo. É uma meta que a gente tem, a gente quer, então a gente vai seguir. Qual é a meta que nós cristãos temos?
no céu. Então a gente não vai desistir por qualquer coisa ou por coisas difíceis, porque ele fala que tem algo maravilhoso à nossa frente, né? A Bíblia diz que o que Deus preparou para aqueles que o amam nunca se passou na mente, no coração, nunca ninguém imaginou, né? Não passa. Você tenta imaginar o céu, tenta imaginar como será a Nova Jerusalém. A Bíblia dá alguns detalhes, mas não dá para você imaginar de verdade, porque é algo que vem de Deus e Ele é inexplicável, né? Ele é incrível, Ele é maravilhoso, Ele é sobre todas as coisas, não é verdade? Então a gente não consegue, a nossa mente é infinita para a gente entender. Então que a gente esteja cada dia fixando nossos olhos nesse lado, nesse céu, não é verdade? E para a gente terminar, eu quero ler o último verso com vocês, que está em Isaías 40, verso 31. Amém? Isso, Isaías 40, versículo 31. Amém, né? Vamos ler juntos. Eu sei que as versões podem mudar uma palavra ou outra, mas vai falar a mesma coisa. Então, vamos lá. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Então, aqueles que esperam em Deus, eles passam por situações difíceis, mas eles não se cansam, eles não desistem, né? Porque Deus renova suas forças cada dia. Amém? Então, que a gente possa estar cada dia renovando a nossa fé, a nossa esperança em Deus. Amém? Eu convido os irmãos a ficarem de pé para a gente louvar sobre essa esperança, que é a obra de Cristo. Não sei se todos conhecem, acredito que a maioria sim, porque eu lembro que era bastante ouvida, eu pelo menos ouvi bastante na igreja, mas se não, preste atenção à letra e medite no seu coração, que Deus vai falar através desse mundo, amém? Amém. Estou aqui perguntando aonde Deus está, que assiste ao sofrimento de seus filhos a lutar, e por que mantém silêncio enquanto o justo cai nas mãos do homem que prospera, mesmo em sua transgressão. Reclama a justiça nos caminhos do Senhor, não vê que a sua luz é a resposta à nossa dor. Mas daqueles que
porque em tuas mãos, Senhor, podemos descansar. Obrigada porque o Senhor nos renova, Senhor, a cada dia, a cada manhã. E que possamos, Senhor Jesus, estar guerreando, Senhor, as tribulações, as provações que nós avancemos. Sim, Não é Deus. desânimo, não é tristeza, não é desistir, mas é se manter em pé, firme, confiando que o Senhor abençoe cada um que está aqui. Sim, Deus. Que o Senhor sabe as lutas que cada um enfrenta, sabe as dificuldades, sabe os medos, as dúvidas. E o Senhor, meu Deus, assim como esteve com os personagens, os seus servos, né, que a gente deu aqui, o Senhor também está conosco. Verdade. Que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a crer nisso, assim como eles creem. Sim, Deus. E mesmo diante das provações que possamos estar louvando a Ti, que possamos estar confiando e entregando a nossa vida, se assim for o teu querer. E a gente possa decidir, Deus, estar entregue ao que o Senhor tem para cada um de nós. Amém. Confiando de que essa vida é passageira e o Senhor tem lucro para cada um de nós. Amém. Então, abençoa, fica com cada um de nós, voltando em paz para casa. E pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.